Pastor Silas Malafaia afirma que Moraes vai cair em culto após a ação da PF. No dia 21 de agosto de 2025, durante seu primeiro culto após a operação da Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Rio de Janeiro, fez duras críticas direcionadas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmando que ele vai cair. O episódio no aeroporto e repercussões. Segundo o relato de Malafaia, ele retornava de Portugal quando agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão em sua mala. Foram recolhidos seu celular, passaporte e 4 cadernos contendo esboços de mensagens e discursos. Ele ressaltou o que considerou uma arbitrariedade: "Não tenho medo de ser preso, não tenho medo de ser retaliado. Esse homem vai ser julgado pelas leis deste país, ou pela ação de Deus, ou as duas coisas juntas, mas ele vai cair." Malafaia ainda comparou Alexandre de Moraes ao chefe da Gestapo, a polícia secreta do regime nazista, ressaltando que os agentes agiram debaixo de ordem do chefe da Gestapo de Moraes, em Brasília, ao recolher seu material. Defesa da independência e crítica ao vazamento de mensagens. O pastor afirmou que suas críticas ao ministro se baseiam em fundamentos constitucionais, especialmente o dever do magistrado de zelar pela Constituição, a lei maior. Ele sublinhou que não faz ataques pessoais para evitar processos por calúnia ou difamação. Em relação ao vazamento de mensagens privadas trocadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Malafaia defendeu sua postura. Declarou que o vazamento mostrou sua independência, demonstrando que não é um baba-ovo e que critica ou apoia conforme seu juízo. Relembrando sua trajetória política. Ainda em seu sermão, Malafaia revisitou sua trajetória eleitoral. Disse ter votado em Lula no segundo turno de 2002, mas rompido o apoio após percepções de divergência entre discurso e atuação política. Também mencionou ter apoiado Aécio Neves em 2014 e Bolsonaro em 2018, destacando sua autonomia e atuação como cidadão. No encerramento do culto, convocou os presentes a orarem pelo país, usando como base o livro de Jeremias para reforçar que a paz social depende do engajamento coletivo da Igreja. Reafirmou que a instituição religiosa não apoia partidos ou candidatos, que esse apoio é individual. Defesa e estratégia do culto. Contexto de investigação. A operação da PF ocorreu no Aeroporto Internacional do Galeão, resultando na retenção do passaporte e na proibição de Malafaia de deixar o Brasil ou manter contato com outros investigados, como Jair e Eduardo Bolsonaro. As autoridades suspeitam de sua participação em atos de coação durante o inquérito que apura os eventos de 8 de janeiro, com a acusação de que teria orientado e auxiliado membros do grupo de Bolsonaro. Pastor Silas Malafaia afirma que Moraes vai cair em culto após a ação da PF. No dia 21 de agosto de 2025, durante seu primeiro culto após a operação da Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Rio de Janeiro, fez duras críticas direcionadas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmando que ele vai cair. O episódio no aeroporto e repercussões. Segundo o relato de Malafaia, ele retornava de Portugal quando agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão em sua mala. Foram recolhidos seu celular, passaporte e 4 cadernos contendo esboços de mensagens e discursos. Ele ressaltou o que considerou uma arbitrariedade: "Não tenho medo de ser preso, não tenho medo de ser retaliado. Esse homem vai ser julgado pelas leis deste país, ou pela ação de Deus, ou as duas coisas juntas, mas ele vai cair." Malafaia ainda comparou Alexandre de Moraes ao chefe da Gestapo, a polícia secreta do regime nazista, ressaltando que os agentes agiram debaixo de ordem do chefe da Gestapo de Moraes, em Brasília, ao recolher seu material. Defesa da independência e crítica ao vazamento de mensagens. O pastor afirmou que suas críticas ao ministro se baseiam em fundamentos constitucionais, especialmente o dever do magistrado de zelar pela Constituição, a lei maior. Ele sublinhou que não faz ataques pessoais para evitar processos por calúnia ou difamação. Em relação ao vazamento de mensagens privadas trocadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Malafaia defendeu sua postura. Declarou que o vazamento mostrou sua independência, demonstrando que não é um baba-ovo e que critica ou apoia conforme seu juízo. Relembrando sua trajetória política. Ainda em seu sermão, Malafaia revisitou sua trajetória eleitoral. Disse ter votado em Lula no segundo turno de 2002, mas rompido o apoio após percepções de divergência entre discurso e atuação política. Também mencionou ter apoiado Aécio Neves em 2014 e Bolsonaro em 2018, destacando sua autonomia e atuação como cidadão. No encerramento do culto,
convocou os presentes a orarem pelo país, usando como base o livro de Jeremias para reforçar que a paz social depende do engajamento coletivo da Igreja. Reafirmou que a instituição religiosa não apoia partidos ou candidatos, que esse apoio é individual. Defesa e estratégia do culto. Contexto de investigação. A operação da PF ocorreu no Aeroporto Internacional do Galeão, resultando na retenção do passaporte e na proibição de Malafaia de deixar o Brasil ou manter contato com outros investigados, como Jair e Eduardo Bolsonaro. As autoridades suspeitam de sua participação em atos de coação durante o inquérito que apura os eventos de 8 de janeiro, com a acusação de que teria orientado e auxiliado membros do grupo de Bolsonaro.